Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu quero falar sobre os sinais. Sim, porque hoje, na humanidade inteira, a maioria das pessoas estão por fora dos sinais. Elas não estão apercebidas, elas não estão atentas aos sinais que estão acontecendo no mundo e que evidenciam que a volta do Senhor Jesus e, consequentemente, o fim dos tempos está para acontecer. E isso é um fato que já está acontecendo, porque as coisas que têm acontecido no mundo mostram isso claramente. Então, as pessoas agora têm que ficar percebidas. As pessoas hoje não podem mais viver como nos dias anteriores ao dilúvio, porque os sinais que evidenciam que o fim dos tempos está chegando está acontecendo aos olhos de todas as pessoas que vivem na face da Terra. São vários sinais acontecendo em todas as nações do mundo. E isso só mostra claramente que o fim dos tempos está chegando. Então, é hora, principalmente daqueles que creem em Cristo Jesus sinceramente, começarem a erguer a sua cabeça e olhar para cima, porque o dia da sua redenção se aproxima e o dia da destruição dos homens ímpios também se aproxima. Então, é isso que está acontecendo hoje. E o mundo está em sinal de alerta. Os sinais de alerta estão acontecendo, mas muitos não estão percebendo. Muitos estão dormindo. Muitos estão vivendo a vida intensamente, curtindo a vida intensamente, não se preocupando com o que há de vir, com a destruição que há de vir. Então, essa é a realidade do mundo hoje. Mas é necessário se falar sobre esse assunto, porque as pessoas hoje precisam estar por dentro do que está acontecendo. Elas têm que perceber isso. E elas não podem ficar agindo como se nada estivesse acontecendo, porque está acontecendo. Talvez elas não estejam ligando o que está acontecendo com o que está escrito, porque a maioria das pessoas não conhece as Escrituras e não conhece as profecias, aquilo que o próprio Senhor Jesus disse que iria acontecer antes do fim. E o que ele disse está acontecendo hoje. Isso é claro, é evidente. As notícias dos jornais, como essa que você pode ver aí, fala sobre isso. Existem coisas que estão acontecendo hoje, epidemias, fomes, rumores de guerra, guerras, doenças, desemprego, erupções vulcânicas, furacões, várias coisas que estão mostrando claramente que o fim dos tempos está se aproximando. E diante disso, o que a humanidade tem feito? A maioria da humanidade, com certeza, não está nem aí para isso, não está ligando. Só pensa em curtir a vida, só pensa em aproveitar as coisas terrenas, só pensa em querer viver de acordo com os negócios em que ela se envolveu neste mundo. Elas amam ao mundo e as coisas que nele estão, amam os prazeres e não querem ser amigas de Deus. Essa é a realidade da humanidade hoje, que infelizmente se afastou de Deus, se afastou do Senhor Jesus e por isso vive sem esperança neste mundo. Mas, apesar disso tudo estar acontecendo, as pessoas ainda podem começar a notar o que está acontecendo para se prepararem para esse dia, para se arrependerem, para se converterem a Cristo Jesus hoje. Ainda há tempo de fazer isso. A mão dele está estendida para salvar. As pessoas têm que começar a entender que a salvação está apenas em Cristo Jesus. Ele é a porta. E as pessoas têm que entrar por ele
para serem salvas hoje. Por isso eu estou aqui, falando essas palavras, tentando encorajar, incentivar as pessoas a fazerem isso o mais rápido possível. Mas façam isso de forma sincera, para que a conversão também seja sincera. E assim Cristo os receberá, sim. Mas, falando a respeito dos sinais, o próprio Senhor Jesus já falou sobre isso, para deixar as pessoas de sobreaviso. Ele avisou sobre esses sinais que estão servindo de alerta para a humanidade. A humanidade tem que acordar, tem que perceber, tem que ver que esses sinais evidenciam a volta do Senhor Jesus. Ou seja, ele está dando uma última oportunidade, digamos assim, para que a humanidade entenda que a salvação está apenas em Cristo Jesus. É hora da humanidade acordar e olhar para Ele. Quando a humanidade olhar para o Senhor Jesus, ela será salva. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Isso é verdade, está escrito. Então não há engano aqui. Pelo contrário, o que está acontecendo e o que está sendo dito é para as pessoas acertarem e saírem do erro, saírem do engano. Então eu vou ler aqui um texto que está aqui no Evangelho segundo Lucas. E esse texto vai falar sobre os sinais do fim dos tempos, que é algo que está acontecendo hoje. Então, é preciso entender isso para que as pessoas possam se situar a respeito desse dia. Então, eu vou ler aqui o que o Senhor Jesus falou sobre os sinais que iriam anteceder a volta dele. Então está escrito assim: quando ouvirdes de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então, foi isso que o Senhor Jesus falou a respeito dos sinais, para alertar as pessoas, a humanidade inteira, a respeito do fim dos tempos. Mas qual tem sido a atitude da humanidade diante dos sinais que estão acontecendo hoje? Será que elas estão se apercebendo disso? Ou elas estão distraídas? Ou elas não estão ligando para isso? Ou elas estão vivendo como nos dias anteriores ao dilúvio? Essa é a grande questão que a humanidade tem que parar para perceber isso aí. Porque enquanto os sinais estão acontecendo, eles estão evidenciando que a volta do Senhor Jesus e, consequentemente, o fim dos tempos está chegando. E vai acontecer tudo isso. Então, o que o Senhor Jesus falou está acontecendo hoje, no século XXI. Essa é a realidade que está acontecendo hoje. A realidade é para mostrar para todas as pessoas que a vinda do Senhor Jesus se aproxima e o fim dos tempos acontecerá. Então, é necessário entender isso, para que assim as pessoas possam ficar totalmente apercebidas sobre o que vai acontecer, para que ninguém possa ser enganado em tempo algum, para que ninguém possa ficar de fora do tempo do fim, porque hoje nós podemos ver as notícias mostrando claramente o que está acontecendo. É só você ouvir essas notícias e ler o que está escrito, porque você vai ver que aquilo que o Senhor Jesus falou é o que está acontecendo hoje. E se o que o Senhor Jesus falou está acontecendo hoje, ele está mostrando claramente que o fim dos tempos se aproxima. Por isso é hora de estar apercebido. E eu espero que a humanidade esteja se apercebendo disso. É hora disso acontecer mesmo.
porque se ninguém estiver cuidando, na hora em que ninguém estiver cuidando, é a hora em que o Filho do Homem virá. Por isso, todas as pessoas hoje, que estão vivas nesse século XXI, têm que ficar apercebidas disso, porque os sinais estão aumentando, estão se agravando cada vez mais, com mais frequência, cada vez maior. Então, isso só mostra claramente que a vinda do Senhor Jesus está próxima de acontecer. Ele virá com poder e grande glória, com seus anjos, como está escrito, como ele mesmo diz. Então, essa é a realidade. E notícias como essa que estão aí nesse jornal, existem muitas assim acontecendo. São sinais de alerta para a humanidade. Então, o Senhor Jesus avisou isso. Ele avisou que essas coisas iriam acontecer. Ele poderia não dizer nada. Ele poderia ficar quieto. Ele poderia deixar a humanidade estar se danando. Ele poderia ter feito isso. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele avisou. Ele avisou das coisas que iriam acontecer em breve. Leia o livro de Apocalipse de João, que você vai ver isso escrito lá. Ele avisou isso. Ele deixou esse livro escrito, Apocalipse de João, para isso. Além disso, ele ainda disse outras coisas ainda, como o texto que eu li aqui no Evangelho segundo Lucas. Então, ele fez isso. Ele deu essa oportunidade da humanidade entender isso. E quando essas coisas começarem a acontecerem, é para que as pessoas pudessem estar apercebidas que a volta do Senhor Jesus e o fim dos tempos está chegando. E isso vai acontecer literalmente. Não há como fugir disso. Essa é a realidade. Então, eu espero que todos possam entender isso, para que assim as pessoas possam ficar cada vez mais apercebidas e estarem preparadas para esse dia, porque irão acontecer coisas terríveis ainda nesse mundo, para provar os que habitam sobre a terra, perseguições e várias coisas que a humanidade tem que passar, porque o que ele disse vai acontecer mesmo. Então, ninguém vai poder escapar dessas coisas. Aqueles que estiverem vivos vão passar por isso sim. Então, é isso que vai acontecer. Então, eu espero que todos saibam disso, porque os sinais de alerta mostram isso claramente. A humanidade está sendo alertada há muito tempo por esses sinais que estão acontecendo no mundo. Talvez muitas pessoas não tenham percebido isso ainda, ou não queiram saber, ou acham que isso é algo normal de acontecer, enfim. Mas não é. São sinais que evidenciam a volta ao Senhor Jesus claramente. Então eu espero que todos possam receber essa palavra, porque essa palavra é algo importantíssimo para que todos possam estar atentos a isso. Isso não é coincidência, isso não é coisa do acaso. Não, já é predito, já é uma coisa profetizada e predestinada para acontecer no mundo em que vivemos, na face de toda a terra. Então, isso vai afetar todas as nações do mundo, cada vez mais. O princípio das dores é apenas o princípio das dores. Se exige o princípio das dores, significa que ele vai aumentar, a frequência das dores vai aumentar. E quem vai sofrer essas dores é todas as pessoas que estão vivas hoje na face da terra. É assim que é. Então, todas as pessoas vão passar por isso. Todas as pessoas receberão esses sinais de alerta para que possam começar a se preparar para o dia da volta do Senhor Jesus e, consequentemente, o fim dos tempos e destruição dos homens ímpios, que na época de Noé aconteceu com a água. Agora, porém, vai ser com o fogo e destruição dos homens ímpios. É assim que vai acontecer, é assim que está escrito, e não há nada e ninguém que possa mudar isso, porque já foi profetizado. Então, essa é a realidade que nós vivemos hoje. É hora dessa realidade estar nos mostrando que é isso que vai acontecer, para a humanidade estar totalmente despertada desse sono
que muitos hoje estão dormindo ainda em relação a isso. Então, é com esse objetivo que eu estou falando isso aqui, para que a humanidade esteja sabendo que os sinais que acontecem são sinais de alerta para a humanidade inteira acordar a tempo e poder ter a oportunidade de se arrepender e se converter a Cristo Jesus para serem salvos. Então essa é a mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.